Olá, pessoal. Meu nome é Luiz Augusto. eh, eu sou estudante de matemática, né? A gente pode dizer que um professor, ele é um estudante de matemática a vida inteira, né? E eu queria conversar um pouco com vocês sobre matemática, sobre o meu trabalho, né? E como que eu aplico a matemática no meu cotidiano, né? Na minha vida, no meu ganha-pão. Bom, além de dar aula particular, e desenvolver softwares com a matemática, né, a gente pode aplicar também em outros lugares, como na engenharia, numa obra, né, numa construção, num projeto feito com madeira, né. E aqui no caso eu estou usando ela para eletrônica. Por exemplo, eu gosto de organizar as minhas coisas de uma forma que eu possa tê-las de fácil acesso para usar quando eu precisar, assim que eu utilizar assim que necessito delas. Então eu fiz essa ferramentazinha aqui, onde eu posso, por exemplo, selecionar as minhas funções de acordo com palavras-chave, né? E eu queria muito poder acelerar esses processos de desenvolvimento desses campos aqui, ó, e eu escolhi aqui esse exemplo aqui, ó, calcular a indutância. São 5 campos onde a gente tem que gerar uma função para poder salvar, para poder pegar a variável, né, dessa fórmula, né. Então existe uma fórmula, né, em que a gente tem que sair isolando cada variávelzinha para pegar o valor de cada campo desses, né? E isso é bastante trabalhoso, né? Se a gente tivesse só a fórmula onde tivesse as variáveis e o programa pudesse isolar para a gente, né? Isso é o ideal. Bom, é claro, isso já existe, né? Mas como a gente é matemático, no caso, quando eu sou um matemático, eu me interesso por essas coisas, né? Eu gosto de saber como que é o funcionamento dessas coisas e hum, desenvolver, né? Quem sabe até encontrar algo diferente. Eu sempre me fascinei com essas coisas, né? Achei incrível demais como que de algo bruto como a natureza surge, emerge a vida, né? E não tem outro jeito para a gente saber, querer. Quem quer entender essas coisas tem que utilizar a matemática, né? Tem que utilizar a computação para poder enxergar essas coisas, né? Então esses interesses todos me levaram à matemática. E aqui nesse caso, né, no caso desses campos, né, como isolar essas variáveis, né? Então eu já fazia uma ideia de como fazer para isolar essas variáveis, para que eu não precisasse ficar construindo essas funções aqui na mão, né? Para poder construir essa função só com uma única fórmula, né? Então, eu fui amadurecendo essa ideia, né? Já tem uns 8 anos que eu tive essa ideia, né? E eu tentei construir o programa usando uma simbologia e usando o conhecimento que a gente tem mesmo da própria matemática das operações, de como que a gente faz. Só que aí a gente tem a simbologia que nós estamos acostumados e tem a simbologia que o computador consegue interpretar, né? Infelizmente, o computador ele só consegue ler um caractere de cada vez, né? É o input dele, né? A entrada dele é um caractere por vez. A gente manda uma string, uma palavra, e ele vai lendo caractere por caractere até ler toda a palavra. Então a gente não tem todo esse aparato eh, de imagem que os olhos têm, né? A gente tem que encontrar uma forma de traduzir isso daí para que o computador compreenda, digamos assim, né? Compreenda, né?
E assim, essa daqui foi uma tentativa infrutífera que me fez assim meio que abandonar esse projeto, né, de desenvolver minha própria ferramenta para isolar variáveis, né? E, e assim, eu estou falando, nem precisa operar por enquanto, né? Nesse caso, o mais simples, antes da operação, a gente precisa saber isolar as variáveis, né? Então, assim, no caso, o meu foco inicialmente é esse, né? Foi esse, é desenvolver uma forma simples e rápida para que eu conseguisse isolar essas variáveis, né? E de certa forma deu certo, né? Só que eu demorei muito para ver que não tinha outro jeito de fazer isso sem eu separar, sem eu diferenciar o sinal positivo dos números, que tem a ver com a positividade do número, da do sinal de mais da operação de soma. Isso daí, quando eu vi que não tem jeito, deixa o cálculo para o computador, para a gente, os testes depois muito exaustivos, então eu vi que a melhor forma mesmo da gente fazer um programa nesse sentido é deixar o sinal de mais apenas para a, a positividade do número, né? E utilizar um, um colchete próprio, né? Ou sim, utilizar colchetes próprios, né, para cada operação. Então, assim, no caso, os sinais de mais e menos, sinais de vezes, teriam que desaparecer da forma como a gente conhece habitualmente, mas em prol da computação, do ganho computacional, da facilidade que a gente pode ter aqui dentro da computação, vale a pena. Então, assim, a minha ideia é receber uma entrada na forma matemática que a gente conhece, converter para a forma que o programa consiga interpretar, trabalhar com ela e devolver depois traduzido de volta na linguagem matemática habitual, né? Aqui eu ainda não cheguei a esse ponto, mas eu já consigo isolar as variáveis, né? No formato, nessa simbologia, né? Bom, e eu achei isso muito legal, ficou muito legal, porque a partir disso, agora, eu consigo fazer essa, essa construção desses campos aqui, ó, eu consigo fazer a programação a partir de uma única fórmula. E isso daí vai me permitir também convergir todos os outros programas como esse de gráficos, esse de desenho de circuitos, a um programa mais sofisticado como o meu próprio SPICE. Bom, e esse daqui foi a minha tentativa frustrada, minha primeira tentativa frustrada, né? E agora eu vou mostrar para você como ficou a minha versão alfa, né? Esse daqui é o programa como ficou. Ainda não está muito certinho, tem algumas coisas que eu quero modificar. E aqui são os símbolos como que eu deixei eles para poder fazer toda essa programação para gerar as funções que eu vou precisar lá na eletrônica, né? Bom, então aqui, por exemplo, eu mostro aqui, ó, claro. Aqui, ó, o colchete de abrir de positivo, de somas, né? E o colchete de fechar de somas. Aqui o de subtrair e aqui o de fechar de subtrair. Esse é o da multiplicação de abrir, o da multiplicação de fechar. O da divisão de abrir, o da divisão de fechar. E assim sucessivamente, de acordo com esses símbolos aqui, né? Bom, até aqui, ó, eles estão bem operacionais. Então, a partir do momento que eu
clicar aqui, ó, e em isolar, a partir do momento que eu clicar aqui, ele vai isolar para mim essas variáveiszinhas. Então, o que acontece? Essa aqui é a forma em que eu escrevi a minha função. Eu defini assim para facilitar, né? Então, o que ele faz? Ela vai se chamar função 1 e ela tem três variáveis, a função I, a R e a V. E aqui ela lê, ela vai repetir o nome da função, e aqui é como ela isola a variável. É equivalente àquela da corrente, resistência, voltagem. Então, se a gente tem aqui, ó, que a corrente vezes a resistência é menos V é igual a zero, então, finalmente a gente cria um igual e vai jogando as variáveis que a gente tem aqui, né, para o outro lado da igualdade. Então, aqui nesse caso, né, como a gente só quer isolar, olha como ela é mais simples do que operar, né, também. Porque quando a gente está operando, né, uma equação, você está trocando variável que pode vir tanto da direita para a esquerda como da esquerda para a direita. Aqui no caso, a gente tem simplesmente a equação que a gente pode chamar de equação zero, né? Ou fórmula zero, eu não sei. Mas é algo que quando a gente pega tudo, todas as variáveis numéricas, todos os valores, todas as numéricos e todas as variáveis, quando a gente juntar, dá zero. Então, aqui dentro eu tenho essa fórmula zero, aqui eu tenho outra fórmula zero. E aí o que acontece? A intenção é o quê? Quando a gente quer isolar, a gente quer ficar só com a variável que a gente está querendo isolar do lado esquerdo. E todas as outras devem ser enviadas para o lado direito. Então foi aqui o que foi feito. Então a gente tem uma operação de multiplicação aqui junto com uma soma, né, em que ele está somando um valor negativo de uma voltagem. E aqui a mesma coisa, para potência, né? Agora, por exemplo, aqui eu estou dizendo que é uma soma, ó. É o mesmo que eu não, é o mesmo que eu fazer isso daqui, ó. Eu fiz isso daqui só para a nível de, opa, a nível de, porque aqui eu tenho que fazer de novo. Depois que eu fiz ali, eu tenho que fazer de novo ali. Porque esse aqui só está funcionando para esse lado de cá, tá? Então ele vai isolar aqui. Beleza. Então, aqui é na minha soma. Opa. Dá um reload aqui. Então, isolar. Aqui, cadê minha soma? Aqui, aí, tá certo, é isso daqui. Então aqui eu tenho uma soma, ó, de B, C menos A. Então, a soma, se eu quiser isolar o valor de A, é o mesmo que B, C. Bom, é claro, usando esses colchetes, né, não faz sentido utilizar mais esses símbolos aqui da forma como usamos habitualmente. Então, todos os delimitadores, né, podem ser vírgulas, né? Então, o que vai depender mesmo é só os valores dentro das funções, dentro dos colchetes. Tudo que for vírgula é delimitador. E se não tiver nada por fora, então isso aqui é o mesmo que uma soma, igual esse daqui. Na verdade, a gente não devia nem chamar essa operação de soma. Faz mais sentido a gente chamar esse tipo de operação de juntar, né? Porque aqui, ó, se a gente for trabalhar dessa forma, como eu estou mostrando aqui, ó,
onde a gente só vai escrever os números negativos usando o sinal ó, negativo e deixa desnecessário usar o positivo. Quando a gente está passando só as variáveis que a gente quer do lado, quer isolar para lá, né? Se a gente quiser ficar só com a variável que quer isolar do lado esquerdo, então a gente não vai precisar usar esse colchete aqui, ó, nem esse daqui, ó. A gente não vai precisar usar a subtração, porque o próprio símbolo de juntar aqui, ó, esse daqui é o juntar mantendo o sinal e esse daqui é o juntar negando o sinal, alterando o sinal. Então esse daqui, ó, é o mesmo que esse de baixo, só que é negativo. Aqui, ó. Aqui ele não fez certo. Eu esqueci de trocar o sinal aqui. Bom, depois eu vejo isso. Vamos focar primeiro na operação, porque esse aqui já está arrumado onde eu quero mostrar. A ideia é que a gente já consegue fazer algumas isolações. Esse daqui ainda não foi implementado. Essa de logaritmo aqui já foi implementada. Bom, e agora eu quero mostrar para vocês o que tem me chamado a atenção. Já tem muitos anos que eu acho isso interessante, que é a identidade de Euler, né, é a relação trigonométrica com a identidade de Euler, né? Como que ela se relaciona. Eu sempre achei isso muito interessante. Eu encontrei uma fórmula interessante. Eu queria compartilhar com vocês. Eu não sei quanto tempo a gente pode ficar aqui. Eu não quero terminar como muitos outros devem ter perdido, muitas coisas ficaram perdidas. Eu acho isso tão triste. Então, às vezes, eu não consigo fazer, então eu já gostaria de mostrar algo que é bastante legal, né? Que é uma forma não sei como chamar isso, mas de trigonometria, foi observando é, essas coisas sobre Gauss, sobre Euler, lendo, estudando sobre essas operações que eu acho interessante ver, explorar um pouco, né? E eu queria mostrar umas coisas para vocês, né? E eu acho que é relevante. Eu acho que as coisas que eu tenho para mostrar é relevante. Eu andei conversando com alguns amigos, eles falaram que praticamente a minha vida era um filme, que é o que eles falaram para mim, né? Então, de certa forma porque eu como um autista diagnosticado bem tardiamente, né? Eu sempre achava era estranho o comportamento das pessoas, né? Mas aí eu fui vendo, não, é porque eu tive a sorte de não ter tido sequelas, de ter tido só as vantagens do autismo. É claro, não, eu tive algumas sequelas, assim como às vezes eu sinto a angústia, um pouco de angústia, som alto da angústia, mas ainda assim, para mim ainda é bem tolerável. É, então, eu quero mostrar para vocês isso daqui, ó. Eu tive agora que eu encontrei isso daqui, eu quero mostrar para vocês, ó. É uma forma de diferente de relacionar os números dos senos e cossenos. Bom, é o seguinte, eu encontrei essa seguinte relação aqui, ó. Tava vendo, estudando, tem a ver com Herdas Strauss, né? E a partir dela, eu estou tentando
estabelecer uma relação trigonométrica de círculos diferentes, né? Porque quando a gente estabelece uma relação entre dois círculos, né? No caso, dois ângulos, né? A gente só está preocupado com o ângulo, né? Vai depender muito do tipo do cálculo em que você vai usar um comprimento, né? Então, estou tentando estabelecer uma relação mais, como que eu vou dizer, mais acessível para as nossas fórmulas, né? Então, eu acho que é possível a gente expandir a areidade da nossa operação do círculo trigonométrico, né? Para facilitar a nossa visualização, né? E a nossa relação, por exemplo, da nossa identidade trigonométrica com a identidade de Euler, né? Eu vou dar um exemplo aqui de uma função que eu encontrei. Só que antes eu preciso mostrar o comportamento de algumas funções, né? Vai ser um programa de gráficos que eu fiz em JavaScript, né? E a função que eu vou mostrar aqui inicialmente é essa daqui, ó. Essa daqui, ó, é a de x elevado a n, né? Aqui é onde aparece o valor de n. Aqui no caso, como o n é zero, o que acontece quando um valor igual ao número 1 é elevado a zero? Vai dar 1. Qualquer valor elevado a zero vai dar 1. Então, se eu variar aqui, ó, que o x ele pode assumir qualquer valor aqui, ó, nessa direção. Então, se o n aqui é zero, então o valor que vai assumir aqui é essa reta. Ela tem um nome que eu esqueci o nome dela. É muito usado no cálculo, quando a gente estuda Laplace. Uma outra hora eu lembro, não vem ao caso. Mas o que acontece? Se eu mexer aqui, ó, o que vai acontecer? Esse é o comportamento. Se vocês perceberem, ó, a gente consegue ver que ela começa a pular para cima e para baixo. Vocês conseguem perceber? Então, esse é um comportamento porque ele ocorre porque o que vale é o seguinte: o número, quando ele é elevado a um valor que é par, então ele vai começar, ó, a função ela vai vir de lá, de mais infinito da esquerda e vai, ó, descer e depois vai voltar e no final vai ir para mais infinito para a direita de novo, né? E aí isso daqui depende desse último valor aqui no final. Se esse último valor aqui no final for ímpar, olha o que acontece. Vai acontecer isso. Isso daqui é genérico, não tem por onde escapar. Ó. Se eu puser 3, qualquer valor que eu puser aqui sendo ímpar, então essa função vai ter esse comportamento. Agora, já sendo par, então ela vai ter esse outro comportamento. E o mesmo vai acontecer para as radiciações, ó. O mesmo vai acontecer para as radiciações. Tá. Eu deixei essa daqui porque essa radiciação aqui, ó, é a que a gente tem, a que vem por padrão nos computadores, né? Então, a gente tem que trabalhar ela para ela conseguir responder da mesma forma do que as potências, né? Porque, de certa forma, potência, quando a gente está aqui, ó, quando a gente está aqui nesse tipo de operação, a gente tem que entender que potenciação, radiciação e logaritmo fazem parte do mesmo tipo de corpo matemático. Isso quer dizer que se uma potenciação, uma radiciação ou um logaritmo tiver de um lado, dependendo da posição em que o x ou o y estiver, ó, vamos supor, esse daqui, ó, esse aqui é um caso, ó, que eu estou dando um exemplo, ó, aqui, ó, esse daqui é o caso da potência, esse aqui é o caso da potenciação, ó.
Se eu quiser isolar, ó, o meu A, então ele vai dar a própria potenciação, só que com o A invertido, porque ele foi para o outro lado da igualdade, né? No caso, o B e o C foi para o outro lado da igualdade, né? E o A se manteve. E como o B e o C, dentro da equação de potência, foi para lá e a potência ficou negativa, então duas igualdades negativas é o mesmo que a positiva aos dois lados, né? Deixar os dois lados positivos, né? Então, agora o que acontece? Se eu quiser isolar o meu B, então a gente tem uma radiciação. E se eu quiser isolar o meu C, eu tenho um logaritmo. E aqui é a mesma coisa. Se eu tiver uma radiciação aqui, ó, e eu quiser isolar o meu A, então eu tenho uma radiciação. E se eu quiser isolar o B, eu tenho uma potenciação. E se eu quiser isolar o C, eu tenho um logaritmo. E do logaritmo, se eu quiser isolar o logaritmo, ou se eu quiser isolar o A, aqui, ó, como ele é negativo aqui, ele vai passar para o outro lado positivo. Então, a gente tem o logaritmo. E se eu quiser isolar o B, se eu quiser isolar o B, eu vou ter uma potenciação. E se eu quiser isolar o C, eu vou ter uma radiciação. Então, o que acontece? Na escola, eu acho até não é muito legal, porque se o princípio da operação é o princípio, no caso, básico, né, para a gente fazer uma operação completa de uma equação, né, operacional uma equação, então a gente tem que saber isolar primeiro as variáveis, né? Então eu acredito que a gente deveria ensinar junto com a potenciação e a radiciação, o logaritmo, para poder, na hora que utilizar isso daí nas operações com as equações, os alunos entenderem o que é mesmo uma equação, né? Bom, então, eu vou voltar aqui, né? Vou voltar, você quer ver? Agora, acho que para vocês entenderem melhor isso daqui que eu quero mostrar para vocês, ó, que existe essa relação aqui, ó, que é o foco. Esse daqui é o meu trabalho e eu vou demorar um pouquinho para conseguir escrever, então isso aqui vai ter que ser por partes, né? Então, mas é o seguinte, eu vou já dar uma palhinha para vocês, né? E eu não importo se alguém conseguir fazer algo a mais do que eu, mas já é uma indicação do que tem por vir, né? Se a gente conseguir colocar uma aridade maior nas funções trigonométricas, a gente vai conseguir enxergar isso daqui, ó. Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Então, aqui, ó, eu mostrei para você a radiciação, como ela vem por padrão nos computadores e como que agora ela vem aqui, ó. O mesmo efeito que ela tem. Ah, tá, eu não cheguei. É porque é o seguinte. Essa daqui, ó, é a radiciação por padrão, né? Só que aqui na própria potenciação existe uma forma da gente fazer a radiciação. Só que aqui no caso, como a radiciação é um tipo de corpo, é o mesmo corpo matemático da, da potenciação. A radiciação é parte do mesmo corpo matemático da potenciação. Então, de alguma forma, ó, essa questão dos valores aqui, ó, final serem positivo e negativo também vai refletir na radiciação. Então, vamos supor aqui, ó, para 2, ó, a radiciação aqui para 2. Essa daqui é a cara da radiciação. Se a gente for elevar, for fazer um x raiz de 2, né? No caso, simplesmente raiz de x. Essa daqui é o comportamento dela. Mas, vamos ver aqui se for 3, ó. Ele também vai ficar apontada para cima. Isso porque é o comportamento padrão da radiciação que vem
no caso da potenciação que vem no computador. Agora, trabalhando isso daí, a gente consegue corrigir para dar um resultado mais parecido com o que a gente quer mesmo, né, graficamente, né? Então aqui, ó, se eu puser o 3, ela vai virar de cabeça para baixo. Agora, o que é a radiciação? Vamos supor, a radiciação de x raiz quadrada. O que é a raiz quadrada? É o mesmo que x elevado a 1/2. Então vamos aqui, ó. Eu vou abrir aqui, ó, a raiz quadrada aqui, ó, para mostrar para vocês. Eu vou mostrar que é o mesmo que isso daqui, ó. É 0,5. Talvez aqui não deu problema por causa da... Eu estou forçando aqui a função, né? A ideia é que ela sobreponha. Opa, é 5. Aí. Aí, ó. É porque o último valor, ó, olha o que acontece. O último valor que está aqui, ó, ele é ímpar. Ele não é par. Aí então ele vira de cabeça para baixo. Mas vamos supor aqui, ó, que eu vou pôr agora, ó, um valor igual o 3. Aqui, ó, eu vou pôr 0,333333333. Olha lá. Agora, se aqui eu fizer raiz 4, então aqui vai ser 25. Conseguem perceber? Tá. Agora, para a gente ver a melhor forma de visualizar isso daí, o efeito, eu tenho que, vocês desculpem, eu tenho que mostrar o comportamento dessas funções antes de apresentar para vocês o resto. Agora, olha só, esse daqui é o comportamento da potência x elevado a x. E essa daqui é outro comportamento para potência de x elevado a x. Só que nesse caso aqui, ó, esse caso aqui, ó, é para os valores, no caso, ó, com os finais negativos, os finais ímpares, e esse caso aqui com os finais pares. Então, assim, o ponto que aparecer aqui embaixo, se ele aparecer aqui embaixo porque ele for tiver um final negativo, então ele não vai aparecer lá em cima. E o ponto que aparecer aqui em cima porque o finalzinho dele é par, né? Se aqui embaixo for ímpar e aqui em cima for par, né? Então, se o último valor do número aqui em cima for par, né, ele vai aparecer aqui em cima. Se o último valor do número que está aqui, se o número aparecer aqui embaixo, é porque o último valor do que apareceu no final dele é ímpar. Então é mais ou menos isso daqui que está acontecendo. Então a paridade do valor dele aqui no final, ó, vai implicar no formato dessa função, e até no caso da continuidade ou não da função, né? Bom, deixa eu mostrar agora outra forma. A gente também vai ter aqui, ó, nessa forma, mais à frente, algo que eu quero mostrar para vocês. Essa forma, que é o mesmo que menos 1 sobre x. É algo mais ou menos nesse formato. Não tem nada demais. Tem relação com a derivada também, né, do logaritmo, né? Bom, e para essa função aqui, ó, a gente não vai, por enquanto aqui, a gente não vai mexer com essa daqui. Mas, para essa daqui, ó, a função onde ela é contínua, né? Nesse caso aqui ela é par, o finalzinho dela é par. Eu peguei ela, a gente pode trabalhar com ela. E a
integral dela, né? No caso, que aqui eu vou mostrar para vocês que a integral dela para um x negativo, né? Então, se tiver menos x elevado a menos x, né? Onde qualquer x que for integrado, a gente vai ter uma integral que é essa daqui. E essa integral, ela é muito parecida com esse valor aqui, olha. Eu quero mostrar isso aqui para vocês, ó. Bom, como é que eu cheguei nesse valor aqui, ó? Então, a gente tem essa função aqui, ó, que é o mesmo que x raiz x. E aqui, como a raiz é o mesmo corpo matemático da potenciação, então ela também vai ter aquele efeito de no final, né, o separou ímpar vai depender. Então a paridade dele vai depender aqui, né? Então esse caso aqui é quando o final for par e esse daqui for quando o final for ímpar. E essas coisinhas vão ter implicância na frente. Eu ainda não trabalhei para todas elas, então eu vou focar nas mais simplesinhas por enquanto, até terminar o que eu quero mostrar para vocês. Tá, agora olha só. Voltando nessa daqui, ó, essa é uma função do tipo fracionária, né? E aí o que que acontece? A gente estava vendo isso daqui antes, né? Que eu encontrei uma relação interessante, né? E essa daqui, ó. E a partir dessa relação eu fui ver ela e aplicar no gráfico para ver como que são esses x e como são os retornos, né? Então posso pegar tanto o x, né, como o seno ou o cosseno, como bem entender pelas inversas, né? E aí olhando nessas essas funções, ó, então a gente basicamente tem esse tipo de função aqui, ó, que é o mesmo que essa daqui que eu mostrei para vocês, né? Só que essa daqui, ó, ela tá um pouquinho diferente dessa daqui, ó, porque eu pude adicionar, ó, isso daqui, ok? Eu posso arrastar ela pelo x ou pelo y. Então a gente consegue pôr um dx ou um dy aqui, para a gente poder movimentar ela pelo espaço, pelo plano cartesiano. Mas no final, basicamente, elas são o mesmo tipo de objeto matemático. Então o que que acontece? Eu criei uma função, né, que vai retornar um casinho, é um casão que recebe um x qualquer. Ó. E aí, no caso aqui eu chamei x, mas aqui está trocado porque é a forma da gente usar matemática, né, para escrever, ó. Então, mas é a mesma coisa, ó, que isso daqui, ó, que a gente está vendo, ó. Cadê? Deixa eu achar aqui de novo, que eu já me perdi, que às vezes é tanta coisa que a gente... Tá, então aqui tem a simbologia dele, depois a gente... Eu quero que vocês acompanhem isso daqui. Então a gente tem essa fórmula aqui, ó, o K, ó, e o F, ó, a gente tem um K, aqui o K que eu quero mostrar para vocês, ó. Então a gente vai ter uma função fracionária, ó, que era essa daqui, e eu fiz a raiz dela, ó. A raiz dela, ó, é essa daqui, ó. Que é aquela que eu falei que lembra essa parte que lembra a, a integral aqui, ó, de PP. Então o que que acontece? Eu percebi que eu acho que essa função ela tem ligação e eu vou conseguir chegar dessa daqui nessa se a gente multiplicar por algum valor, ó, para esticar ela daqui para cá e depois, ó, daqui para cá, ó, nesse sentido daqui para cá, ó, multiplicar, ó, porque aqui a gente vai ter que acertar ela aqui também, ó. Ó.
eu teria que arrastar ela para cá. Então vai ter um valor, ó. O valor numérico provavelmente é um valor, não deve ser muito estranho, não. O mais estranho provavelmente vai ser o valor que a gente vai ter que multiplicar para cá, ó. Para multiplicar nessa direção aqui, eu acho que ele não é estranho. Mas para multiplicar para cá, deve ter alguma coisa relacionada com a própria função gama. Não sei. Porque é o seguinte, ó, a própria função é P, né? No caso é a função x elevado a x, né? Porque é o seguinte, aqui tem uma assíntota, né? Esse daqui é uma assíntota. Então a gente vai ter que pegar alguma coisa da própria função que x eleva a x e multiplicar por essa assíntota aqui, ó, para ela redesenhar esse braço aqui. Então provavelmente a integral dessa função aqui, ó, é algo muito ligado, muito fortemente ligado a essa daqui, ó, a essa fórmula. Bom, e vamos dar continuidade. Então a gente tem essa fórmula aqui, onde a partir de um x eu consigo gerar um k. E a gente tem uma fórmula f que é a inversa. Então a gente consegue formar k's e f's. Ok. E agora vamos fazer o seguinte. Depois que a gente formou k e f, eu fiz o seguinte, a gente vê, eu fiquei curioso e fui ver o asseno, fiz um asseno, né, a inversa, arcseno dessa função f, né? E arcseno, se a gente for transformar depois, né, essa função, de acordo com essa fórmula aqui, ó, a gente vai ter esse tipo de gráfico. A gente vai ter esse gráficozinho aqui bonitinho, ó. E se a gente pode fazer o arco seno, a gente também pode fazer o arco cosseno. Eu não vou trabalhar aqui agora com o arco cosseno porque não faz diferença. A gente trabalhando tanto com o arco seno como o arco cosseno, a gente chega um no outro. Então, a nível de curiosidade, eu só vou mostrar o gráfico disso daqui, ó. Acabou. É o espelho um do outro, ó. Você vê que não está em fase, que não tem nada de estranho aqui. Só é um espelho. Tá, ok. Eu vou dar continuidade aqui, então. Aí o que acontece? E olha só, agora que tá a sacada que eu quero mostrar para vocês e que eu acredito que no futuro vocês vão querer estudar, vão estudar isso daqui, porque eu achei isso aqui muito legal, achei isso daqui muito interessante. Então eu tenho essa outra fórmula que eu criei, ó. Então se eu tenho que, no caso eu chamei TAS de K e de ângulo é igual a ângulo vezes asseno de K dividido por π, então eu posso fazer o quê? A mesma coisa aqui, ó. Eu posso fazer esse TAS K de um outro ângulo e menos um TAS K de um outro ângulo mais B sobre 2. Então vocês prestem bem atenção nessa fórmula aqui, ó. Isso daqui e isso daqui tem condição de serem iguais. Então tem como a gente fazer certas conversões que podem... A partir disso aqui a gente consegue fazer conversões usando outros tipos de operações, né? Nesse caso aqui, por enquanto, eu ainda estou na de subtração, né? Que eu quero ver o comportamento dela, né? Então, o que acontece? Então, se eu tiver um valor aqui, ó, no caso, eu coloquei o valor E,
ó, o valor E no lugar do ângulo. E aqui, ó, nesse X aqui, ó, ele está iterando, ó, esse X aqui, ó. Então, isso aqui é o meu K, ele está jogando aqui dentro. E esse aqui é o que eu coloquei como ângulo. O X ele é jogado, ó. Então ele vem aqui, ó, de menos infinita a mais infinita, ele vai jogando. Daqui para cá ele não tá fazendo porque tá pegando assíntotas, né? Então ele não vai. Deve estar dando algum problema, eu não fiz o tratamento, mas o interessante é observar daqui para cá. E aí o que acontece? Olha só isso daqui. Então, se eu fizer isso daqui, ó, olha o valor que está aparecendo e eu estou achando isso daqui muito diferente, ó. Aparece o valor 4321 e depois vem 597680. Esses valores aqui, ó, são os primeiros dígitos, né? São os 10 dígitos que a gente tem e eles não repetem. E é engraçado que ele vem 4321. Tá vendo? Bom, só que essa igualdade aqui, ó, ela não funciona para um valor, pelo menos tem alguns valores que eu tô vendo que ele não tá funcionando e que era para estar batendo e eu não sei por quê, né? Pode ser que eu tenha cometido algum erro, não sei, tem algumas coisas. Só que no geral, isso daqui funciona e eu acho isso daqui incrível. Então posso escolher outras coisas, né? Vamos supor, com isso daqui eu posso dividir, ó, até um ângulo. Eu posso dividir um valor. Vamos supor, agora para esse valor aqui eu vou pôr um valor π. Tá? Então essa daqui é a forma que o meu π, ó, a minha função para π, aquela função aqui aparece. Agora olha, por exemplo, para esse caso aqui, ó. Eu não vou pôr π. Eu vou pôr algo diferente aqui, ó. Se eu quiser, então, ó, eu vou pôr o valor 3 aqui, ó. Então, se eu quiser construir aquele valor lá de novo, vamos ver aqui, vai ser alguma coisa aqui, ó, porque é a diferença, né? Vocês estão percebendo? Pois é, pessoal, agora que vocês viram a trabalheira que eu ando tendo, esse é um matemático que trabalha porque ama mesmo. Eu amo matemática, eu amo meu país, eu amo as pessoas. Sou muito grato por tudo que eu aprendi, pela oportunidade de fazer parte da sociedade. E eu acredito que a gente está vivendo uma época tão maravilhosa. Eu acho que se as pessoas fossem menos gananciosas, fossem menos egoístas, a gente podia alcançar lugares longes mesmo, ir para as estrelas, né? Colonizar Marte, Lua e rápido, sem sede, de ir com pressa demais, no caso, né? Eu não tenho essa pressa, né? Mas eu fico preocupado em ver a humanidade brigando, se destruindo, fazendo guerras. Quando eu era criança, eu gostava muito de querer as coisas, fazia birra. Eu acho que toda criança é assim, mas eu vou falar, ó. E, sabe, eu sempre queria, quando eu era pequeno, queria ir à praia. Não, e sabe, as coisas a gente vai evoluindo na vida, vai conhecendo. Depois, o passar do tempo, a gente vai conhecendo, as coisas vão se tornando meio que trivial. Não é que não é legal, não, é legal, é bonito sim, mas existem tantas outras coisas mais legais, tantas coisas mais importantes do que você ir à praia, do que ir beber e ficar só bebendo, curtindo com os amigos e às vezes você pode construir alguma coisa que pode salvar o mundo.
Às vezes você pode fazer parte. Às vezes você pode ser parte de algo grande. Às vezes você pode fazer diferença. E isso daí é muito legal, viu? Eu espero que eu espero fazer outros vídeos. O povo diz que eu tenho conteúdo. Eu espero que esse pouquinho de conteúdo que eu tenho mostrado para vocês tenha inspirado vocês, né? As operações, a gente realizar operações, fazer fórmulas, elas são muito legais. Agora, você veio fazer uma análise simbólica da ordem em que essas operações, esses valores vêm, também é importante. E aqui estão essas grandes descobertas, né? Galera, como tá ficando muito grande o vídeo, esse daqui é o que eu tenho feito, né? Por exemplo, eu vou dar mais uma, só para dar uma fechada nessa questão, né? Como eu mostrei essa relação aqui para vocês, né? Eu achei muito interessante essa relação e como que elas podem produzir alguns valores, né? E como que esses valores podem ser úteis para a gente naquele tipo de fórmula, né? Nessa fórmulazinha aqui, nessa daqui, eu vou mostrar aqui para vocês, por exemplo, ó, qual que é o valor do x para o ângulo 30, 45 e 60. Foi isso aqui que eu achei bem legal, ó. Isso aqui chamou a minha atenção, ó. Porque no, lá nos ângulos, né, o seno e o cosseno, né, no caso, né, aqui a gente tem um valor aqui, ó, igual a esse, né, 1/2, né, meio. Esses valores, assim, quando eles são inteiros, chama atenção dentro de no meio de uma metade, um terço, ou algum valor assim, ó, como esses aqui chamou muito a minha atenção. Tem algo a mais por trás, muito mais por trás ainda dessa, e tudo por causa dessa formulazinha. Pois é, galera. Agora que vocês viram um pouco do meu trabalho, e que eu sou uma pessoa que tem conteúdo, se vocês interessarem, postem aí. Eu faço outros vídeos. A minha intenção é realmente elaborar uma ferramenta matemática bem bacana. Se vocês quiserem, eu vou postar mais vídeos. Eu queria uma opinião, um feedback. Se vocês falarem, não, tá legal, eu vou criar um Patreon. Eu acho que tá na hora de eu começar a mostrar para vocês o meu trabalho. Galera, é isso aí. Eu agradeço a paciência de vocês. Agradeço também pelo conhecimento. Eu tenho conhecido muita gente legal pela internet. Essa é uma dica que eu dou para vocês. Às vezes vocês são matemáticos, amam a matemática. Não deixe de olhar a computação, não deixe de exercitar, não deixe de plotar gráfico, não deixe de... Vão, pega um Canvas, pega um JavaScript, pega uma linguagem C, pega um Java, não fica parado na programação. É essa a dica que eu preciso dar para vocês, porque senão vocês vão perder a chance. Porque a maioria de vocês já sabem tabuada, vocês já sabem as operações. O legal é vocês pegar tudo isso daí e fazer rápido, em grande quantidade, para vocês terem a chance de fazer uma análise simbólica. É da análise simbólica que a gente vai construir coisas maiores. Muito obrigado, pessoal. Valeu!
Eu agradeço mesmo, vocês foram legais comigo, viu? Muita gente tem sido legal e eu espero conseguir retribuir, viu? Meu trabalho, quando estiver pronto, vocês vão ver. É a minha forma de agradecer tudo que eu tenho aprendido com vocês, viu, mundão? Abraço, sucesso para todos.